Olá, tudo bom? Graças a Deus, que bom estar com você novamente. Que bom poder estar mandando essa palavra, esse vídeo, para abençoar a sua vida. Que você esteja sendo tremendamente abençoado hoje. Independente dos problemas que você esteja passando, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e que a paz de Deus, a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você costuma obedecer? É? Você costuma obedecer? Obedecer no trabalho, na escola, na faculdade? Obedecer ordens, obedecer leis, obedecer mandamentos. A palavra de Deus ela nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer do que você ter que fazer sacrifícios. Jesus nos chama a uma obediência, andar em obediência a Deus, e Jesus nos ensina isso na palavra. A palavra de Deus ela nos diz que Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. Aí você pode falar assim, mas Jesus, o Deus vivo, a palavra viva, o Filho de Deus, aprendeu a obedecer? Sim. Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. Ou você se esquece que Jesus veio ao mundo como homem, com natureza humana, igual a mim, igual a você, que ele se despojou de toda a sua divindade e veio ao mundo como homem e teve que aprender a obedecer. Jesus, quando era criança, ele obedecia aos seus pais da mesma forma que qualquer outra criança de sua idade. E a palavra de Deus nos diz isso. Que Jesus obedece os seus pais, ele era obediente, ele era submisso. Só que nós temos um problema. A gente tem resistência a obedecer. A gente obedece quando nós, geralmente, né? A gente não pode generalizar, lógico. Mas geralmente a gente obedece quando nós estamos diante da pessoa que está nos pedindo algo ou que tem algum tipo de influência autoritária sobre a nossa vida, o patrão, o gerente, o supervisor, a professora, o pastor. Geralmente nós obedecemos, mas sempre fazendo aquele jeitinho de desobedecer. A gente cumpre as ordens, mas sempre dando aquele jeitinho brasileiro, né? Para tentar sair do outro lado, não ser tão radical. É interessante quando nós vamos à Bíblia e nós começamos a ver a história de Abraão, e a gente vê que Deus chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, saia da casa dos teus pais e vá para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão obedece. Abraão obedece. Só que há pouco tempo, o seu irmão, o irmão de Abraão, tinha falecido. E seu sobrinho Ló tinha ficado ali, né? Vamos dizer assim, órfão. E Abraão pensa e o coração fica condoído e ele leva Ló com ele. Mas Deus não disse que era para Abraão levar Ló. Deus mandou Abraão deixar toda a sua casa, sair da sua casa, deixar a sua parentela
e ir para a terra que Deus iria mostrar. Mas Abraão resolve obedecer a Deus, mas do seu jeito, não do jeito de Deus. E mais na frente nós vamos ver que Abraão começa a ter problemas com Ló. Porque tanto Abraão quanto Ló começam a prosperar. Deus começa a prosperar. A promessa de Deus começa a acontecer na vida de Abraão. E, logicamente, como Ló estava com ele, também começa a acontecer na vida de Ló. E chega a um ponto em que eles têm tanta ovelha, tanto gado, que não cabe mais no espaço eles ficarem juntos, porque já estava atrapalhando, já estava tendo briga entre os pastores deles. E Abraão se vê obrigado a se separar do seu sobrinho, e é aí que Abraão fala para ele: olha, você tem a terra toda para ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe para onde você quer ir e eu vou para o outro lado. Ou seja, Abraão começa a ter problemas por ter obedecido a Deus, mas não totalmente. E é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por problemas, sabe por quê? Porque Deus nos manda fazer algumas coisas e a gente quer obedecer a Deus, sim, não, eu sou obediente a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas do meu jeito. Eu quero fazer o que Deus está mandando eu fazer, mas do meu jeito. Nos meus termos. E não é isso que Deus quer de nós. Nós vamos à palavra de Deus no livro de João, no capítulo 14, versículo 15, e nós vemos o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha só que interessante. Jesus liga a obediência ao amor. Se você ama, você vai obedecer. Agora, se você não obedece, você não ama. Muitas vezes nós falamos: Deus, eu te amo, mas nós não obedecemos a Deus. Nós não fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós não andamos nos seus princípios, nós não damos valor aos seus valores, nós não damos valor àquilo que ele considera valoroso. Como que nós podemos amar se nós não obedecemos? No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 3, nós vemos o seguinte: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, essa palavra está mais uma vez nós vemos a ligação de amar a Deus com obedecer a Deus. E aqui também está dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados, então nós temos como obedecer. E se nós obedecemos, é sinal de que nós amamos. Muitas vezes as pessoas que olham para nós, elas veem na nossa vida atitudes que desobedecem aquilo que Deus manda. E nós estamos falando que amamos, mas fazemos atitudes, temos atitudes que não obedecemos a Deus. Então, se a gente não obedece, como que a gente ama? Nós estamos sendo incoerentes. Nós estamos sendo hipócritas. Porque nós dizemos que amamos, mas as nossas atitudes, as nossas ações, elas dizem o contrário. No livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, nós lemos assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas e estamos chamando Jesus de Senhor, dizendo que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, que Jesus
domina a nossa vida e comanda a nossa vida, que Deus reina na nossa vida e que a vontade de Deus se faz cumprir na nossa vida. Mas quando nós passamos para as nossas atitudes, muitas vezes elas não refletem aquilo que nós falamos. Muitas vezes nós estamos obedecendo a Deus, mas querendo obedecer a Deus nas nossas regras, do nosso jeito, da nossa forma. Nós queremos andar do nosso jeito. Nós queremos caminhar nas coisas de Deus do nosso modo. E não é assim que Deus quer. Sabe, nós precisamos entender, um reino, ele não é democrático. Um reino, ele segue a vontade do rei. Se nós dizemos que estamos no reino de Deus, se nós dizemos que é chegado a nós o reino de Deus, se nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, entregamos a nossa vida a Ele e procuramos fazer a sua vontade, então nós não temos mais a nossa vontade expressa. Nós fazemos a vontade do Rei, a vontade do Pai, a vontade daquele que nos comprou e nos resgatou com o preço de sangue. Nós temos que obedecer a Deus e obedecer nos moldes e no conceito e na forma como Deus quer. Dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz que é para ser feito. No livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 29, nós lemos assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Muitas vezes a gente diz que obedece a Deus, mas se um homem, se uma autoridade, se alguém chega e fala que nós não podemos fazer daquela forma, muitas vezes a gente deixa de fazer, porque as autoridades dizem que nós não podemos fazer e nos ameaça. A igreja sofre perseguição justamente dessa forma. Quando nós temos que pregar o evangelho, orar pelos outros, porque é mandamento de Jesus. Então nós precisamos cumprir os mandamentos de Jesus se nós queremos obedecê-lo. Mas se a autoridade diz que nós não podemos fazer, muitas vezes nós nos calamos. Nessa passagem aqui de Atos, no capítulo 5, no versículo 29, Pedro e os outros apóstolos, eles tinham sido presos por estarem pregando a palavra de Deus em praça pública, por estarem pregando que Jesus Cristo havia ressuscitado, tinha sido morto pelos romanos e pelos judeus e tinha ressuscitado ao terceiro dia. E aqui eles são presos e acusados de estarem pregando isso. E aí as autoridades da época dizem para ele: você não pode mais falar sobre esse Jesus. Você não pode mais dizer que ele ressuscitou. E aí Pedro diz para ele: é melhor eu obedecer a Deus do que aos homens. Eu preciso obedecer a Deus e não aos homens. E você? E eu? O que nós estamos obedecendo? Nós estamos obedecendo a Deus ou estamos obedecendo aos homens? Nós estamos obedecendo a Deus ou por conveniência, levando em consideração os nossos desejos e as nossas vontades, estamos obedecendo aos homens? Estamos obedecendo talvez o nosso próprio coração, a nossa própria vontade. Não, eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito.
Eu vou fazer como eu acho que deve ser feito e não como Deus disse para eu fazer. Tem uma parábola muito interessante que Jesus conta, que ele diz que um pai tinha 2 filhos e o pai chega para o primeiro filho e fala: meu filho, vá trabalhar hoje na obra, lá na lavoura. E o filho diz para ele assim: não, não vou, pai. E depois ele se arrepende de ter dito isso para o pai, pega as coisas dele e vai para a lavoura trabalhar e trabalha o dia inteiro lá. E aí o mesmo pai chega para o outro filho e diz o seguinte: filho, vá para a lavoura trabalhar hoje, eu preciso de você lá. E o filho fala: tá bom, papai, já vou. Estou indo. E ele simplesmente corta caminho, vai para outro lugar e não vai para o trabalho. E aí Jesus pergunta: quem foi que obedeceu ao pai? Quem na realidade ama verdadeiramente o seu pai? E aí vem a resposta: aquele que obedeceu, mesmo tendo dito que não ia fazer, mas fez. E fez de acordo com aquilo que o pai tinha mandado. Esse obedece, esse ama, esse está fazendo a vontade e a obra de Deus, mesmo tendo dito que não iria fazer. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, nós lemos assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha só que tremendo isso aqui. Seja praticante da palavra e não somente ouvinte. Para que você não engane a você mesmo. Muitas vezes, nós estamos indo à igreja todo domingo, uma vez por semana, ouvindo a palavra de Deus. E quando nós saímos de lá, a gente acredita no nosso entendimento que já cumprimos a nossa obrigação com Deus. Só que isso é um engano. Sabe, nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, nós precisamos obedecê-la. Nós precisamos colocar a palavra em prática. A palavra tem que se tornar viva dentro de nós. Jesus é a palavra. E Jesus tem que viver dentro de nós através da palavra. Nós precisamos obedecer e praticar aquilo que está escrito na Bíblia. Porque senão a Bíblia passa a ser um livro morto. Se a Bíblia não se tornar viva para nós, ela é um livro morto. Ela não vale nada. Ela só é um peso de papel. Entenda isso. Pare de se enganar. Pare de achar que você ir à igreja uma vez por semana te torna praticante ou aquele que obedece à palavra de Deus. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Obedecer aquilo que Deus coloca para nós, permitir que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. No livro de Hebreus, no capítulo 5, versículos de 8 e 9, nós lemos assim: embora sendo filho, Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aquilo que nós tínhamos falado no começo da nossa conversa. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus obedeceu ao seu Pai,
em tudo que ele tinha que fazer nessa terra, em tudo que ele tinha que cumprir, no seu propósito, no seu projeto. Jesus foi obediente até o fim. Jesus poderia ter chegado lá no Getsemane e ter falado: Pai, ó, chega, cansei, não vou sofrer por esse povo que me trai, que me esbofeteia, que critica, e eu faço milagres e milagres diante deles e eles continuam me criticando. Jesus poderia ter chegado lá na cruz e falado: ops, chega, vou descer daqui, acabou, chega de sofrimento. E se ele tivesse feito isso, o que teria sido de nós? O que seria de nós? O que seria da nossa vida hoje? Entregue totalmente nas mãos do diabo, nas mãos do nosso inimigo, nas mãos do pecado. Eu acredito que a raça humana já teria terminado há muito tempo. Mas Jesus foi obediente. A palavra de Deus nos diz que Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. Jesus obedeceu ao Pai até o final, até morrer, até ressuscitar, até cumprir o propósito que ele tinha quando ele veio aqui. Nós precisamos entender que nós só seremos abençoados, nós só receberemos as bênçãos, a vida em abundância, nós só receberemos as coisas que nos serão acrescentadas, nós só receberemos as bênçãos que Deus tem para nós a partir do momento que nós obedecermos a Deus da forma que Ele deseja, como Ele quer que seja, e não no nosso fraco, pequeno entendimento. Que essa palavra venha trazer hoje para nós um ânimo, um aprendizado, uma palavra de fé, de esperança, de conforto, de que nós podemos obedecer à palavra de Deus, nós podemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, e a partir daí, nós seremos tremendamente abençoados. A partir do momento que nós obedecermos a palavra de Deus, como ela é, e não do nosso jeito, nós seremos tremendamente abençoados. Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu espero que sim. E eu espero que você, que não entregou a sua vida para Jesus ainda, entenda isso. Esse vídeo não caiu para você por acaso. Entenda que obedecer a Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é a melhor maneira de você sair dos problemas que você tem tido. É a melhor maneira de você viver uma vida plena, feliz, satisfeita em Jesus, em Deus e no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude. Nos ajude a levar essa palavra de Deus a muitos outros lugares, até os confins da terra, como Jesus nos ordenou a fazer. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para os teus contatos, poste nas tuas redes sociais. Nos ajude a propagar e proclamar a palavra de Deus aonde quer que a gente esteja e aonde quer que ela chegue, em nome de Jesus. Seja você uma bênção aonde quer que você esteja. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado, mas seja uma bênção
uma bênção na vida de alguém, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.